Você já parou para pensar que às vezes o que separa a vida da morte é uma única decisão? Hoje você vai conhecer histórias reais de pessoas que escaparam de situações que pareciam absolutamente sem saída. De terremotos que deixaram cidades em ruínas até fugas ousadas de sequestros e prisões de segurança máxima. Cada uma dessas histórias vai te mostrar que a mente humana é a arma mais poderosa que existe. E que mesmo nas situações mais extremas, existe sempre uma chance. Este vídeo não é só sobre adrenalina. É sobre sobrevivência, engenhosidade e coragem. Porque se essas pessoas conseguiram escapar do impossível, talvez você também consiga sair daquilo que te prende hoje. E isso começa agora. Primeira história acontece no meio do caos. Um grupo de amigos estava em um café quando o chão começou a tremer. Era como se a terra estivesse viva. Prédios ruíam como papelão e gritos ecoavam por todos os lados. Em segundos eles estavam soterrados. Escuridão, poeira, silêncio. Mas mesmo ali, debaixo dos escombros, algo dentro deles dizia: a gente vai sair daqui. Usando celulares para gerar luz, barras de ferro para cavar e a própria camisa como filtro de ar, eles improvisaram um túnel. Foram mais de 9 horas até serem encontrados. E saíram, vivos. O que os salvou? O raciocínio rápido, a união e a recusa em aceitar o fim. Em outra parte do mundo, uma mulher acorda com o céu em chamas. Um vulcão adormecido há décadas tinha despertado e ela estava na rota da destruição. Com queimaduras nas pernas e praticamente cega pela fumaça, ela rastejou por quilômetros, guiada apenas pelo som de um rio próximo. Sobreviveu. E hoje ensina a preparação para desastres em comunidades vulneráveis. E no Japão, uma vila inteira foi salva por um pescador que percebeu o mar recuando. Em vez de fugir, ele correu de casa em casa gritando: corram para o alto. Minutos depois, o tsunami arrasou tudo, mas ninguém morreu. Desastres naturais são imparáveis, mas essas histórias provam que mesmo contra a força da natureza, a mente humana ainda pode vencer. Se escapar de um desastre natural exige coragem, imagine fugir de um cativeiro onde cada movimento é vigiado. Cada erro pode custar a vida. Foi exatamente essa a realidade de um homem condenado à prisão perpétua em uma das penitenciárias mais vigiadas do planeta. Por 2 anos, ele observou padrões, horários, escutou conversas e memorizou falhas no sistema. Nunca reclamou, nunca demonstrou resistência, apenas esperou. Até que, em uma noite, no minuto exato em que 2 câmeras giravam em sentidos opostos, ele se esgueirou pelos corredores usando um uniforme improvisado de funcionário. 9 minutos depois, estava fora. Nenhuma tecnologia o ajudou. Só a mente. Agora, imagine uma jovem sequestrada por um estranho, mantida em um quarto trancado durante semanas. Ela entendeu cedo que o desespero não seria útil. Passou a conversar com o sequestrador, ganhar sua confiança, conhecer seus hábitos. E então, um dia, ele deixou a janela do banheiro destrancada. Ela estava esperando por isso. Usou uma colher como chave improvisada e fugiu pela madrugada. Mas talvez a história mais simbólica seja a de um grupo que escapou de um culto perigoso. Eram controlados, vigiados e ameaçados diariamente. Ainda assim, criaram um código secreto, mensagens escondidas em pacotes de comida, e montaram um plano silencioso para fugir juntos. Essas pessoas não apenas saíram de onde estavam presas, elas provaram que mesmo quando a liberdade parece impossível, a mente humana pode encontrar uma brecha, uma chance, e agarrá-la com tudo. Eles não estavam presos por muros, mas pelas leis implacáveis da natureza. E o tempo estava contra eles. A história começa com um alpinista experiente que caiu em uma fenda gelada nos Andes, a perna quebrada, a temperatura despencando, nenhuma chance de resgate. Mas ele sabia, ficar parado era morte certa. Então, em vez de esperar, ele amarrou a perna com cordas e pedaços do equipamento e se arrastou por 18 quilômetros em 3 dias.
Cada metro era uma batalha entre dor, fome e vontade de viver. Quando finalmente foi avistado por um helicóptero, ele estava irreconhecível, mas vivo, porque a vida ainda gritava mais alto que a dor. Em outra parte do mundo, um grupo de aventureiros se perdeu em uma floresta tropical, sem sinal, comida ou mapa. Eles usaram tudo o que tinham: folhas para coletar água da chuva, galhos para montar armadilhas e até o espelho de uma lanterna para refletir luz solar e sinalizar. Sobreviveram 12 dias antes de serem localizados por um avião. E um piloto voando sobre o oceano viu os motores falharem. Com sangue frio, tomou o controle manual, desviou de uma queda catastrófica e pousou sobre a água. Depois, nadou entre os destroços e puxou sobreviventes para fora da cabine, um a um, até o resgate chegar. Essas histórias não são apenas sobre fugir da morte. São sobre ultrapassar o que parecia ser o limite do corpo e da mente. Porque, às vezes, a maior fuga é de nós mesmos. E olha, se esse vídeo te prendeu até aqui, é porque você também sente que existe uma força aí dentro querendo romper com os próprios limites. Então aproveita esse momento, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a cada semana você encontra histórias que não apenas inspiram, mas despertam algo dentro de você. Quando você escuta todas essas histórias, percebe que elas têm algo em comum. Não foi a sorte que salvou essas pessoas. Foi a mente. Foi a decisão de não aceitar o fim, mesmo quando tudo parecia perdido. A coragem de dar mais um passo, de tentar mais uma vez, de pensar diferente. Resiliência, criatividade, espírito de equipe. Tudo isso salvou vidas. E essas qualidades não pertencem só a sobreviventes de tragédias. Elas estão em mim. Estão em você. Não é preciso estar preso sob escombros ou perdido em uma floresta para sentir que está encurralado. Às vezes a vida aperta, mas assim como eles encontraram saídas, você também pode encontrar a sua, porque a sua fuga pode começar agora. Se eles conseguiram escapar do impossível, o que te impede de escapar do que te prende hoje? Toda grande virada começa com uma escolha. E lembra, você é mais forte do que pensa.